Sejam bem-vindos. A gente vai começar dentro de instantes. A gente está só terminando de aceitar o pessoal que está entrando. Fiquem à vontade para se apresentarem no chat, tá bom? Colocar seu nome, a empresa que vocês estão, o local que vocês estão também, de qual cidade é. E se quiserem deixar o contato, a gente pode ter aqui algumas parcerias, alguns fornecedores, então é legal a gente usar esse momento também para networking, tá bom? Já estamos aqui com 15 pessoas, já podemos dar início. Sejam muito bem-vindos. Alguns aqui não me conhecem, eu sou a Priscila Cardoso, sou agente local de inovação aqui na região de São Roque. E hoje nós estamos na nossa reunião com mais duas agentes locais também. Vou pedir para que elas se apresentem a vocês, que é a Marina e a Jennifer. Podem abrir o microfone e se apresentar, meninas, por gentileza. Então, boa noite, pessoal, muito prazer. Eu sou a Marina, eu sou agente local aqui de São Roque. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro coletivo. Aproveitem para trocar experiências, fazer network, como a Pri falou, falem quais empresas vocês, de que empresa vocês são, coloquem aí no chat para aproveitar esse momento. Isso aí, Jenny. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jennifer e sou agente aqui da região de Sorocaba. Bom, obrigada, uma boa noite e trago o caderninho para vocês anotarem as ideias. Isso aí, pessoal. Então, a gente está com empresários aqui de toda a nossa região de Sorocaba, que a gente comenta com vocês que a gente atende, né, na nossa reunião de apresentação. Então, utilizem esse momento não só para aprender, né, com o conteúdo que a gente quer passar para vocês, mas para também interagirem, trocarem informações, né, trocarem contatos aí, como eu pedi para vocês colocarem no chat, que isso também enriquece muito a jornada de vocês, tá? Então, vamos lá. Pode passar para o próximo slide, Mari, por favor? Nós vamos falar hoje sobre produtividade, indicadores de desempenho, num primeiro momento, e depois a gente vai falar sobre protótipo, tá? Então, sobre a produtividade e indicadores, a gente quer alinhar todos vocês sobre qual é a definição dessas terminologias que a gente tanto fala para vocês durante as reuniões, para a gente conseguir partir daqui todo mundo no mesmo nível de conhecimento, tá? Pode passar, Mari. Então, a gente vai falar no primeiro bloco sobre a produtividade. No segundo bloco, a gente vai falar sobre a importância dos indicadores serem colocados dentro da empresa de vocês, tá? E no terceiro bloco, a gente vai falar qual é o indicador que a gente vai acompanhar nessa jornada. A gente já comentou um pouquinho disso com vocês durante as reuniões, mas hoje vai ser de um modo um pouquinho mais profundo, tá? Então, conforme for tendo dúvida, coloquem no chat que depois a gente vai vendo, a gente vai respondendo cada um de vocês, certo? Vamos lá, pode passar, Mari. Então, por que a gente tem que buscar ser mais produtivo, né? Porque a gente fala tanto disso para vocês. Então, a gente trouxe aqui uma frase de um grande economista, né, o Paul Krugman, que ele diz que produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Então, a capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador, tá? Pode passar, Mari. Então, o que a gente quer que vocês entendam? A produtividade, ela sempre vai ser a relação do produto pelo trabalhador. Então, por exemplo, a gente colocou aqui em uma indústria, quantos carros conseguem ser produzidos em um determinado período de tempo por cada pessoa que trabalha nessa indústria. Em um restaurante, por exemplo, quanto que a gente consegue produzir de pratos feitos por hora por cada trabalhador que trabalha nesse restaurante, né? Quantos litros de leite produz por vaca por hectare? Então, a gente tem sempre essa relação do produto com a pessoa e com o tempo, tá? Então, é isso que a gente quer que vocês entendam sobre produtividade. A gente vai estar sempre pegando a produção em si e dividindo pelos insumos, tá? Então, junto com isso, o que a gente também quer passar para vocês? Existe aí o que a gente sempre fala nas reuniões também sobre o valor agregado, que é o que a gente está colocando aqui no exemplo dos sapatos. Então, em uma loja eu tenho um sapato que é vendido a R$700 o par, e em outra loja eu tenho um sapato que é vendido a R$70 o par. Então, nessa loja de R$70, eu tenho que vender muito mais quantidade de sapato
para conseguir elevar a produtividade com essa outra loja que vende a R$700 um par, tá? Então, aí, por isso que a gente sempre fala para vocês, quando vocês colocam os problemas para gente, pessoal, vamos estar pensando em qual é o diferencial de vocês, qual é o valor agregado que vocês podem estar colocando na empresa de vocês, apresentando, para que isso se transforme na produtividade de vocês e se eleve de alguma forma, tá? Porque o cliente nem sempre ele vai ser fidelizado somente pelo preço, somente porque é mais barato. Não é só isso que fideliza o cliente, tá? Então, é todo um conjunto de todos os processos que vocês têm dentro da empresa, tá? Então, é isso que a gente quer que vocês entendam sobre produtividade do trabalho, que nem a gente colocou aqui, que é o valor adicionado por pessoa ocupada, por trabalhador dentro da empresa, tá? Pode passar, Mari. Então, o que acontece? Para a gente conseguir saber se a minha empresa está sendo produtiva ou não, e isso para qualquer outra análise que eu queira fazer, tá, gente, em relação a qualquer outro departamento da empresa, eu preciso medir, eu preciso ter dados quantitativos que me mostrem a realidade da empresa, tirar um pouquinho do que eu estou achando ou do que eu estou observando, tá? Sair do subjetivo para o concreto. Então, a gente precisa ter indicadores para isso, que é o que a gente sempre fala para vocês desde o começo, desde a primeira reunião também, que é isso que vai clarificar as tomadas de decisões de vocês e fazerem com que vocês tomem melhores decisões. Então, por isso que eu sempre falo para os meus clientes, vocês veem os relatórios que vocês têm disponíveis, porque a maioria de vocês tem um sistema completo, tem todo tipo de relatório ali, mas não usa. Muitas das vezes por falta de conhecimento sobre esse software e muitas das vezes por simplesmente não ter uma gestão de rotina de parar e analisar esses dados. Então, tudo isso é importante vocês estarem pensando para vocês reformularem e melhorarem, tá? Em relação à gestão pessoal de vocês, em relação à empresa, tá? Pode passar, Mari. Então, pessoal, vou começar aqui a falar um pouco com vocês sobre o que a Pri está colocando. O que é esse indicador? O indicador ele vai me ajudar a medir e avaliar a minha empresa. Eu vou fazer aquela comparação de resultados a partir do que eu quero. Vai ser aquela coisa de eu olhar a minha expectativa e a minha realidade. E identificar ali os problemas e as causas. O indicador que a gente traz e que a gente gosta que vocês usem, ele ali é o nosso ponto de referência. Ele vai servir como um retrovisor para eu olhar como é que foi meu ano passado, para eu olhar como é que foi meu mês passado, para eu olhar como é que foi meu semestre passado e também para eu olhar para frente. O que eu quero da minha empresa? Qual é a minha meta? Eu estou no rumo certo? Eu preciso recalcular a rota ali para saber se eu vou chegar no meu ponto? Então, isso é para isso que serve um indicador. Dentro disso, como a Pri falou, ele vai ser responsável por quantificar a representação do desempenho da minha empresa. Então, eu vou acompanhar meus resultados. Isso vai me ajudar na tomada de decisão e é importante que eu passe isso também para a minha equipe. Seja líder, seja eu responsável por um departamento ou seja eu o empresário. É importante que todos tenham a referência de para onde que a gente está seguindo. Então, para isso que serve o indicador. Então, é muito importante que a gente saiba ali conhecer qual é o indicador. A gente aqui no Ali Produtividade, a gente trabalha com esse indicador, mas dentro da empresa de vocês têm muitos dados. E dentro desses dados, é importante que vocês olhem para o calcanhar de Aquiles de vocês, olhem ali onde está apertando o sapato. Onde que está apertando o meu sapato? É vendas? Eu preciso melhorar o meu faturamento? Então, eu preciso olhar ali para os meus dados de faturamento, preciso ter um indicador para isso. A minha produtividade, os meus funcionários não estão entregando tudo. Então vamos trabalhar isso, vamos ver um indicador operacional? Vamos trazer ali se o meu funcionário está faltando muito, o que está acontecendo em relação a isso? Então, o indicador, ele mostra, ele norteia ali o que está acontecendo no meu calcanhar de Aquiles, na onde que o meu sapato está apertando. Então, ele vai mostrar a melhor direção em referência ao desempenho possível que eu possa alcançar. Então, ali, que indicador eu quero acompanhar? Então, vai ali. Eu quero aumentar as minhas vendas. Eu percebo que eu não estou conseguindo aumentar as minhas vendas, eu estou percebendo que eu estou tendo um problema ali de faturamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é qual que é o meu faturamento, número de vendas que eu realizei, vou dividir aquilo, vou trazer um ticket médio, que é um indicador ali,
muitos de vocês já têm, mas muitos não colocam em prática ali o ticket médio, né? Como é que eu posso aumentar a minha venda, o valor agregado, como a Pri falou, a partir do indicador, que ali vai me trazer, que é o ticket médio. Pode ser muito um indicador operacional, ao tempo de produção que o meu funcionário está tendo para produzir algo, ou para vender algo, ou para chegar, né, em algum ponto específico, o nível de desperdício, seja em relação a tempo, seja em relação à produção. Pode ser um indicador de recursos humanos, para saber se o meu funcionário está faltando muito. O que isso quer dizer? Se está tendo rotatividade, se meu funcionário está faltando muito. Eu já acompanhei isso, eu já consegui identificar algo que está me falando, ninguém está parando na minha empresa? Será que é só o mercado que está me mostrando isso, ou será que tem alguma coisa por trás? Ele pode ser um indicador financeiro, pode ser de custos, custos fixos, custos variáveis, a lucratividade da minha empresa, do meu setor. Então, como diz aquele, né, o Peter Drucker, o que pode ser medido pode ser melhorado. Então, é por isso que existem os indicadores, eles vão nos nortear. Então, o indicador ele serve muito para a gente fazer toda essa gestão do desempenho, seja da minha área, seja da minha empresa como um todo, seja do meu setor. Então, ele ali, a partir da minha meta, né, a partir do momento que eu quero chegar, ele vai me mostrar. Então, eu vou fazer o monitoramento desses resultados. Ele vai me servir muito para me auxiliar na tomada de decisão e para ali eu recalcular minha rota. Eu não preciso esperar chegar o final do mês para eu identificar que eu não vou bater minha meta. Eu posso chegar ali no meio do mês e falar, poxa, não vou alcançar aquilo que eu quero. E aí, a partir disso, eu posso comunicar a minha equipe para eles trazerem soluções e eles colocarem o que eles estão identificando. Então, a gente comunica o resultado e a gente atualiza os nossos controles e, a partir de tudo isso, a gente toma ações. É importante a gente conseguir identificar também todo o contexto que isso quer dizer e o contexto que ele está aplicado. Poxa, fevereiro do ano passado, a minha empresa vendeu para caramba, arrebentou a boca do balão. Chegou fevereiro desse ano, aconteceu alguma coisa. A gente não vendeu o que a gente queria. Tá, mas daí tem que começar a olhar o contexto. Mudou o presidente, teve carnaval, pode ser que tenha acontecido alguma coisa com algum funcionário meu. Então, o indicador ele vai mostrar ali, né, aquilo que a gente está falando, é o meu ponto de referência, mas é importante que a gente leve em consideração e traga todo o contexto que isso está envolvido. Então, a gente vai falar agora do indicador que a gente acompanha no programa, que é o indicador de produtividade, a produtividade do trabalho. Como que a gente chega nesse indicador? A gente faz o faturamento bruto menos os custos variáveis e divide por pessoas ocupadas. Então, o que é o faturamento bruto? É o valor da venda de produtos e serviços durante um mês ou um determinado período. Então, não são consideradas receitas extraordinárias. Vendi um ativo da empresa, vendi o carro. Vou passar para o indicador de produtividade? Não. Ganhei na Mega Sena. Vou pôr no indicador de produtividade? Também não. E também a gente precisa dos custos variáveis. O que são os custos variáveis? São os custos e despesas que variam de acordo com o nível da atividade da empresa. Então, se eu produzir bastante, se eu vender bastante, aquilo vai aumentar. Então, como eu estou dizendo, seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado num determinado período, como matéria-prima, comissão de vendas. Isso não inclui salários, aluguéis e entre outros aqui, que são custos fixos, tá? Os custos variáveis, tem uma pegadinha neles, que, por exemplo, para um salão de beleza, a água e a luz, eles são custos variáveis, porque quanto mais a cabeleireira faz ali escova, quanto mais ela lava o cabelo das pessoas, ele tende a aumentar. E o faturamento também. Agora, para um escritório, para uma loja, isso acaba sendo um custo fixo, porque independente do volume de vendas, vai continuar ali tendo a sua equidade. Então, aqui tem alguns exemplos de custos variáveis. São comissão sobre vendas, impostos, custos de produtos e serviços, aquisições, né, de matérias-primas, embalagens, taxas de cartão, boletos, fretes e logísticas. E também tem uns exemplos de custos fixos. Lembra que eu comentei, né? Aluguel, condomínio, salário, tudo isso é custo fixo e não entra no nosso indicador. O que são pessoas ocupadas que vão fazer parte desse indicador que a gente coloca? É o número de pessoas que trabalham na empresa pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independente de terem vínculo empregatício formalizado. Então, o que vai incluir no nosso indicador do Sebrae? Sócios e proprietários,
familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas com licença de até 15 dias, profissionais da lei salão parceiro, e o que não inclui estagiários e menores aprendizes, pessoas de terceirizado de manutenção e reparação, prestadores de serviços com características com não característica de subordinação e pessoas em licença remunerada mais de 15 dias, tá? Então, o indicador de produtividade, ele é um indicador que a gente usa aqui no Sebrae para entender como é que estão as empresas que a gente acompanha, né, para que vocês coloquem em prática, que é muito importante isso, a partir do gargalo que vocês trazem para nós, a partir do que vocês querem melhorar dentro da empresa, a partir do que a gente identifica, a gente mensura isso através desse indicador que a gente está trazendo para a gente. É importante deixar claro que todos esses dados que vocês vão trazer para nós, é extremamente sigiloso, tá? O Sebrae pega muito no nosso pé, né? A gente vai fazer, inclusive, um treinamento de LGPD e de ética na sexta. Então, eles pegam muito nisso e é extremamente sigiloso. A gente não passa dado, não passa nenhuma informação que vocês trazem para nós, para terceiros. O que vocês passam para nós, vai para nós e para o sistema. Então, esse dado é extremamente importante para nós e para vocês acompanharem e verem quanto da empresa de vocês pode ser produtiva, pode ser melhorada, né? E tudo a partir desses dados. E esse programa que a gente está nele, que vocês fazem parte dele, ele é um programa totalmente gratuito. E como que a gente sabe que esse programa tem que continuar gratuito, tem que continuar impactando as pessoas? A partir do indicador que a gente tira de vocês. Então, ele é muito importante para a gente, para mostrar esse direcionamento do trabalho do Sebrae e para vocês implantarem dentro da empresa de vocês para entender se a empresa está sendo produtiva ou não. Para vocês terem ali aquele ponto de referência e terem aquele norte. Para saber se ano passado eu fui produtivo, para saber se mês passado eu fui produtivo e para saber o quanto produtivo eu quero ser mês que vem, semestre que vem ou ano que vem. Tá bom? Então, agora a gente vai falar de protótipo. A gente vai colocar a mão na massa. Então, vamos lá. Deixa eu só falar um adendo aqui, rapidinho, meninas. Pessoal, como eu falei, se for tendo dúvida, coloca aqui no chat para a gente ir falando com vocês também simultaneamente, tá? Só uma observação, que a Mari falou dos indicadores. Todos os indicadores que a gente apresentou são possíveis de todas as empresas utilizarem. Só que a gente quer que vocês façam esse exercício de raciocínio. O que eu preciso saber agora para que eu possa melhorar a minha empresa? Tá? Então, vocês precisam priorizar. A gente não priorizou os problemas de vocês. Junto com isso, vem esse exercício também, para vocês priorizarem o que vocês querem melhorar e, com isso, conseguir formular um indicador que vai fazer sentido para vocês. Porque, assim, indicador a gente tem milhares. Só que a gente não precisa usar todos. Uma empresa não precisa ter 20 indicadores, 30 indicadores. Se eu tiver 3 indicadores que sejam assertivos naquilo que eu preciso saber para melhorar a minha gestão e melhorar meus processos, show de bola. Isso já vai fazer aumentar a produtividade de vocês, com certeza. Tá? Então, a gente quer que vocês façam esse tipo de raciocínio. O indicador, para ele ser efetivo, ele tem que vir a partir de um gargalo. Ele tem que ser ali onde está apertando o meu sapato, aonde que eu quero melhorar. Porque eu atendo empresas e vejo empresas que têm muitos indicadores, mas muitas vezes eles não conseguem usar ou não conseguem entender o que aquilo quer dizer. Então, exatamente. Porque ele não é efetivo. Então, ele só vai ser efetivo a partir do momento o que ele quer me mostrar, o que eu quero tirar a partir disso. Quando você conseguir responder essa pergunta, você vai ter um indicador que vai ser bom para sua empresa e que vai te mostrar algo no futuro. Exatamente. E só relembrando vocês, tem alguns aqui que ainda não fizeram encontro 2 com a gente, tem alguns que já fizeram. Quem já fez, então, na nossa próxima reunião individual, a gente já vai mensurar esse indicador de produtividade que a Marina falou. Então, a gente precisa que vocês tragam para a gente lá na nossa reunião individual próxima, que a gente já agendou, né, cada uma com seus clientes, o faturamento bruto, os custos variáveis e o número de pessoas ocupadas de vocês com referência ao mês de março, tá? Por isso que a gente vai fazer esse próximo encontro lá em abril, conforme a gente comentou com vocês. Então, já vão levantando esses dados. Na semana que vem, a gente vai mandar o convite para vocês amanhã. Não sei se a Mari e a Jenny já mandaram, eu ainda não mandei para os meus, mas a gente vai ter um workshop de finanças que vai falar justamente um pouquinho mais sobre esses custos variáveis, que é o que costuma gerar mais dúvida em vocês na hora de coletar,
tá? Então, a gente ainda tem semana que vem para vocês estarem recebendo ainda mais orientações, e na próxima reunião individual a gente precisa que vocês tragam esses dados para a gente mensurar a produtividade de vocês, e ter essa comparação inicial junto com o radar que a gente fez lá na primeira reunião, tá? Então, não esqueçam, e qualquer dúvida vocês vão mandando aí para a gente ir ajudando vocês. Isso aí. E, gente, lembrando que tudo que a gente fala aqui é um compilado do que a gente vai cobrar depois. Então, os indicadores são importantes, vocês vão entender que isso é importante mensurar, e também aonde a gente vai entrar agora, que é a prototipagem. Então, a gente vai aqui falar o que é a prototipagem. Mari, pode passar, por favor? Pode passar mais um. Mais 2 slides. Esse. Parte de prototipagem. O que ele é? A gente está acostumado a ver prototipagem em vários ambientes. Um deles é quando você vai construir sua casa, o engenheiro vai lá e faz um desenho. Esse desenho a gente chama de projeto, e ele é um protótipo. Quando a gente vai numa construtora e vê as maquetes, onde você vê a maquete de torres dos prédios, é uma forma de prototipar. Quando a gente usa aquele óculos, agora está na moda, aquele óculos 3D, que você assiste, tem a sensação que está na montanha-russa, é uma forma de prototipagem. Então, são várias formas que a gente pode prototipar. Vocês vão ver que vocês conseguem sim testar. Maria, pode passar para a próxima tela. Eu trouxe aqui alguns exemplos de empresários que fizeram prototipagem no outro ciclo. Então, a gente tem aqui a parte do folder, que é a empresária, ela precisava atingir esses clientes da região, então da região da loja dela de Banhitosa, e ela criou esse folder para trazer esses clientes mais próximos. A pesquisa de satisfação também é uma prototipagem, então essa loja de sapatos aqui da região de Sorocaba criou essa pesquisa de satisfação para entender quem era o público dela. Ela conhece o público que vai até a loja, mas ela não conhecia o público que vai comprar pelo site dela. E ela queria trazer e entender quem era esse público, ver quem era o perfil, se ela estava atingindo esse público que ela está querendo trazer, o pessoal mais novo aí. Então, ela criou a pesquisa de satisfação. Tem o controle de estoque aqui também, que era uma confeiteira. Ela acabou começando, por causa da pandemia, trazer a cozinha dela para dentro de casa, e ela percebia que em alguns momentos perdia material junto com o pessoal da casa. Então, ela construiu esse controle para saber, olha, isso aqui é ferramentas do meu trabalho, isso aqui é da minha casa. Então, vocês veem que tem várias formas de prototipar. E uma que a gente usa bastante, fala que é legal vocês trazerem para a empresa de vocês, que é o vídeo. Essa aqui é uma empresa de estética, ela criou o vídeo para mostrar que ela tem 2 unidades. Então, o vídeo, se vocês olharem assim, todas as ferramentas que eu trouxe aqui de modelo, são para um público específico, algo mais, um nicho bem específico. O vídeo você consegue trazer mais pessoas de fora, então do topo de funil. Então o vídeo consegue abranger outras cidades, outras regiões, então é uma ideia de prototipagem para vocês. Próximo slide, Mari. E quais são as ações envolvidas na prototipagem, né? Vocês viram que na reunião 2, a gente colocou no plano de ação e criou alguns responsáveis. Pode mudar de tela, por favor? Nesse caso, vocês não precisam ter um representante para cada ação. Vocês conseguem fazer isso. Então, por exemplo, eu vou querer gravar o vídeo. Então, você coloca o seu celular lá, você mesmo pode fazer o vídeo, você mesmo pode postar. Então, ou, se você sentir a vontade de delegar, não tem problema. A gente está dizendo aqui que uma pessoa consegue pôr em prática essa prototipagem. Pode passar? E dicas de prototipagem. Então, vocês vão ver que tudo pode ser prototipagem, não existe nada que você não possa testar. E, principalmente, não se apaixone pela ideia. Quando vocês trazem essa ideia de prototipagem, né, de testar com a sua equipe, pode ser que vocês achem essa ideia maravilhosa e pode ser que não dê certo. Então, não se apaixonar, mas sempre ter ali aberto a que pode ter mudança. A ideia de a gente testar é exatamente que a gente consiga ser muito volátil, de, olha, isso aqui não deu certo, vamos testar desse outro jeito. E principalmente, que é o 3, olhar com os olhos do seu cliente. Então, entender qual é a dor do cliente,
talvez trazer uma conversa, como foi a pesquisa de satisfação, para saber o que o cliente gosta ou não gosta. E o objetivo de você testar é trazer a maior realidade possível, ver se funciona, ver se realmente, olha, isso aqui trouxe resultado. Não, o que a gente testou não trouxe, vamos pensar em outra coisa? Então, a etapa 5 aqui é se atente aos detalhes, busque analisar, ver todas as possibilidades de funcionar, não funcionar, talvez, essa dor aqui desse cliente, eles vão falar isso, trazer talvez para o seu cliente VIP para testar essa prototipagem. Se não deu certo, que é a etapa 6, que a gente sempre fala, volte e refaça quantas vezes forem necessárias. Pode mudar, Mari. Muito bem, pessoal. Então, assim, não adianta a gente colocar em prática tudo isso, apresentar para vocês vários exemplos do que é um protótipo e como fazer, se a gente não tem o feedback disso, ou seja, se realmente deu certo ou se teve alguma falha ali no meio do caminho. Então, a gente precisa testar. O que é essa testagem? É colocar em prática, colocar para rodar aquilo que vocês estão confeccionando. Então, fiz um vídeo, coloquei lá no meu Instagram, nas redes sociais da empresa ou no site, quantas visualizações deram, quantos comentários, quantos clientes vieram até mim através dessa postagem. Aí a importância também de uma boa abordagem de primeiro contato com o cliente, sempre perguntar por como ele conheceu a empresa, por onde que ele veio, para a gente ver se a nossa técnica de marketing está dando certo, está assertiva. Tá? Então, a gente precisa testar isso e validar, ou seja, conhecer a opinião daquele cliente para a gente saber se deu certo ou não. Quando a gente coloca cliente aqui, a gente está falando tanto do cliente externo, quando vocês apresentam algo para o cliente final de vocês, sobre aquilo que vocês estão prototipando, quanto para os clientes internos, que é a equipe que trabalha com vocês. Então, pode ser que alguns de vocês coloquem algum problema relacionado a engajamento de equipe, gestão de pessoas e tudo mais, e vamos fazer um protótipo em relação a isso na jornada. Então, a testagem e a validação de vocês vai ser com o cliente interno, tá? E não tem problema, isso também é válido, isso também ajuda a gente a mensurar depois a nossa produtividade, tá? Então, o que a gente orienta vocês? A fazer uma espécie de entrevista. Entrevista aqui a gente não quer dizer algo demorado, longo, né, que ocupe tempo dessa pessoa que está sendo entrevistada. Não é isso. A gente quer que vocês entrevistem no sentido de preciso perguntar, realizar perguntas que vão me trazer respostas assertivas sobre aquilo que eu estou querendo descobrir, sobre o feedback que eu preciso ter em relação a isso. Tá? Então, a gente vai elaborar respostas de forma aberta para a gente sair da resposta sim ou não, porque isso não vai ajudar a gente em nada, a gente só vai gerar mais dúvida e a gente não vai conseguir resolver aquilo que a gente está tentando resolver. Então, a gente precisa sempre propor perguntas que vão nos dar respostas de forma aberta, que a gente realmente conheça a opinião do cliente que a gente está entrevistando, tá? Pode passar, Mari. Então, o que a gente vai usar de material com vocês na jornada é essa tela aqui, que a gente tem alguns blocos de perguntas, e a gente vai ajudar vocês a fazerem essas perguntas, tá? A partir da nossa próxima reunião individual, para vocês colocarem isso em prática durante o período de prototipagem de vocês. Então, a gente precisa que vocês façam perguntas de contextualização, que significa o quê? Conhecer o perfil do meu cliente. Tá? O que ele gosta de fazer nas horas vagas? Ele gosta de comprar mais online ou presencial, por exemplo, para a gente ver como que ele está se comportando. Então, são perguntas mais abrangentes, vamos dizer assim, que realmente me coloque num contexto para eu conhecer o meu cliente, tá? Aí a gente vai afunilando essas perguntas, buscando conhecer o que ele realmente achou daquele protótipo. Então, perguntas intermediárias, eu preciso entender se aquele cliente se familiarizou com o protótipo, gostou daquela solução que a minha empresa está propondo, seja um novo produto, um novo serviço ou melhoria daquilo que vocês já têm dentro da empresa. E se eles gostam de alguma coisa que está relacionado àquilo, aquele produto, aquele serviço, ao que vocês estão apresentando, tá? E a gente vai afunilando mais um pouquinho, fazendo perguntas e orientações do teste, tá? A gente precisa orientar o cliente para que ele execute uma atividade para o teste de protótipo. Então, como você se sentiu observando esse vídeo?
ou pegando, se for um produto palpável, né, que vocês elaborarem um novo produto, como que você se sentiu? Você acha que isso vai te ajudar no seu dia a dia? Isso resolve algum problema seu? Então, isso aí já é afunilar um pouquinho mais o que vocês precisam saber, tá? E as perguntas consolidadoras, que é fechar ali a entrevista. Você gostou? Você não gostou? O que você melhoraria? O que você acha que ainda está faltando? Pegar a sugestão do cliente nessa parte também é muito importante, tá? Estejam abertos à crítica, do mesmo jeito que vocês têm que estar abertos para o erro, caso ele aconteça, e que bom se acontecer de forma rápida, porque vocês vão conseguir consertar rápido também, vocês precisam estar abertos também para receber críticas e sugestões do cliente de vocês, principalmente se for o cliente interno, que é algo aí que a gente ainda tem um pouquinho mais de resistência nessa relação colaborador e gestão. Vocês precisam estar abertos a isso, até para fazer com que a equipe de vocês se sinta mais confortável na hora de colocar uma sugestão, um feedback ou alguma coisa que eles queiram relatar a vocês, os gestores, tá? Então, isso a gente vai ajudar vocês a elaborarem na nossa próxima reunião, tá? Pode passar, Mari, por gentileza. Então, o que a gente pede? Para vocês fazerem essa testagem, né, essas perguntas para coletar essa validação, com pelo menos 5 clientes, tá? 5 clientes externos ou 5 clientes internos, mas quando a gente falar aí de colaboradores, né, equipe interna, pode ser com todos, se vocês tiverem essa disponibilidade aí. Mas a gente pede no mínimo 5 para a gente ter umas respostas que realmente vão nos ajudar nessa visão, nessa avaliação do feedback do protótipo que a gente colocou, tá? Então, aqui a gente, no material está escrito agendar um horário para o teste entre 30 minutos e 1 hora. Isso é muito relativo de empresa para empresa, tá? Não é algo que é uma verdade absoluta, vocês têm que fazer esse processo em 30 minutos, ou 1 hora, ou 1 semana, 2 semanas, não. Vocês têm que se adequar à realidade de vocês e à rotina de vocês. O que é importante? Colocar para rodar, fazer essa entrevista, essas perguntas e coletarem esses feedback. Isso é importante, independente do tempo que vocês vão levar para fazer isso, tá bom? Muito bem. Pode passar, Mari. Então, como eu falei, a gente está colocando aqui todos os tipos de pergunta que vocês devem estar fazendo, tá? Observar, sempre é bom ter esse roteirinho com vocês. Então, a gente tem esse material que a gente usa no Jamboard, né, que a gente já começou a usar com vocês, mas vocês podem ter ali o papelzinho de vocês com as perguntas que vocês vão fazer, coloca o nome da pessoa que está respondendo, coloca o contato, é até um incentivo, talvez, responda a nossa pesquisa e ganhe tantos por cento de desconto, para a gente incentivar o cliente a estar respondendo, isso ajuda também, porque a gente precisa de resposta, tá, gente? Não adianta a gente estar aqui num projeto de produtividade, de inovação, para a gente pensar em várias coisas legais para ajudar vocês, se a gente não tem esse feedback como a gente vem falando. Realmente precisa disso para a gente avaliar se deu certo ou não, tá? Pode passar, Mari. Então, existe no nosso escritório e também a nível nacional, se eu não me engano, esse banco de protótipos, ou estadual, né? Porque a gente tem agentes no Brasil inteiro, conforme a gente já comentou com vocês. Existe um banco de protótipos, onde vocês acessam esse site, a gente vai colocar para vocês nos grupos depois. E aí é para cada problema, né? Por exemplo, aqui, problema de comunicação interna, capacitação de equipe, novos produtos e serviços, relação com clientes. Então, para cada problemática, tem ali vários exemplos de protótipos de clientes que já participaram do ALI, do nosso programa, colocaram em prática e deram um depoimento deles de como que foi, tá? E descreveram também o que eles fizeram. Então, é bacana vocês estarem dando uma olhada nisso, que pode ajudar vocês também nesse processo aí que a gente está colaborando com vocês com essas ideias de soluções de acordo com os problemas que vocês trazem para a gente. Então, isso aqui é um material para vocês terem, que com certeza vai ajudar muito, não só no projeto, tá? Mas depois do projeto também, que vocês não tiverem mais nosso acompanhamento, isso aqui pode ficar a caráter de capacitação para vocês mesmo, tá? Pode passar, Mari. Muito bem. Vini Park, eu vi que vocês levantaram a mão. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente prosseguir para a nossa dinâmica? Cadê vocês?
Estão aí? Não, tô aqui, desculpa, bati sem querer aqui. Ah, tá. Tudo bem, então vamos lá, continuando, pessoal. Então, para fazer vocês exercitarem um pouquinho, né, esse raciocínio, essa colaboração e tudo mais, de pensar sobre o que pode ser feito em relação a algumas problemáticas, a gente trouxe aqui 2 exemplos de problemas que a gente quer que vocês coloquem no chat para a gente o que vocês fariam como protótipo, como vocês elaborariam uma testagem de solução para cada um desses problemas, para a gente ver as ideias que vocês vão tendo a partir do que a gente apresentou aqui, tá? Vocês podem colocar no chat, vocês podem pedir para abrir o microfone, se vocês preferirem, para interagirem, tá? Então, vamos começar aqui com o problema 1. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Pode seguir, Pri. Nosso primeiro problema é produtos perdidos, uma grande quantidade de produtos perdidos por causa de vencimento em um restaurante. Como que vocês resolveriam isso? Quais seriam as ideias de vocês? Mari e Jenny também, se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade, tá? E aí a gente fica esperando aqui no nosso chat as ideias que vocês teriam. O que é importante também, tá, pessoal? Durante todo esse processo, não julguem o problema, não julguem a solução no sentido, mas isso aqui eu já fiz, não deu certo. Mas isso aqui é fácil de resolver. Às vezes não é tão fácil assim. Então, todas as ideias que vocês tiverem são válidas, tá? Porque é a partir disso que a gente vai afunilando realmente a solução e fazendo um processo aí de testagem mesmo. Então, não existe ideia certa ou errada, tá? Isso que eu quero dizer para vocês. Então, não julguem o problema e não julguem a solução e não julguem o protótipo, que é o que a gente falou ali na apresentação, tá? Vamos lá, alguém quer falar alguma coisa? A Jenny colocou aqui. Fazer levantamento de todos os produtos no estoque, anotando as validades, o famoso inventário, né? Essencial para quem trabalha nessa área. Não sei se tem alguém aqui nessa área, mas realmente fazer esse inventário, esse levantamento é essencial para ter um bom controle de estoque. Inclusive, controle de estoque é uma das maiores causas de custo elevado que a gente tem, tá? Trabalhando aí, a gente já está há 3 anos no projeto, já atendemos mais em uma média de 200 empresas para mais. Então, a gente fala isso para vocês com certeza. Assim, controle de estoque sempre vai impactar no meu custo. E para quem não conseguiu entender muito bem qual é a pegada, o que a gente está querendo fazer, o que a gente está propondo, é para vocês colocarem no lugar, ou se vocês tiverem um amigo, alguém do relacionamento de vocês, que tem um restaurante, que chega para você e fala, nossa, eu não tô, meus pedidos aqui, estou com produtos perdidos, está vencendo aqui, eu não estou conseguindo chegar, estou com um problema aqui. Como que vocês chegariam nessa solução se alguém te pedisse um conselho disso, né? Como que você construiria uma solução para ajudar essa pessoa? Esse exercício que a gente quer que vocês façam. Isso aí. O Rogério colocou aqui, primeira ação é o controle de estoque. Se já está vencido, é separar o produto e contatar o fornecedor para tentar um acordo de troca. Muito bem, muitos de vocês têm dificuldade também nessa relação de fornecedor, né? Então, é sempre importante estar procurando novos fornecedores, fazer negociações com aqueles que vocês já têm. Então, isso também faz parte do processo de testagem, tá? O Alan colocou sistema FIFO. Primeiro que entra, primeiro que sai. Sem ele, riscos maiores de ocorrer perdas por vencimento. Muito bom, isso também dá uma boa avaliada aí do que a gente está tendo de entrada e saída, né? E classificando isso. Muito bom, gente. Alguém mais tem alguma ideia? Não sei se alguém está digitando, alguém quer falar. Caso não, a gente prossegue para o segundo problema. Meninas, vocês querem falar do segundo problema? Tá. Então, né, para a gente começar a imaginar, para a gente começar a se colocar no lugar de uma pessoa, alguém do relacionamento da gente, alguém que chega com um problema de poxa, eu tô com uma loja, eu tô com um comércio, que eu não tô conseguindo aumentar o número de vendas, porque só eu consigo vender. Seja eu proprietário, seja eu líder, seja eu responsável pelo meu setor,
Eu só consigo fazer a conversão da venda, só consigo, né, que o meu cliente feche efetivamente a venda se eu coloco a mão, né? O que vocês trariam de solução? Que conselho que vocês dariam, né? O que vocês conseguiriam construir para uma pessoa, né? Para alguém que está nessa situação, que está pedindo ali um auxílio? O que consegue sair aí da mente de vocês? Se quiserem abrir o microfone, se quiserem colocar no chat, vamos começar a fomentar esse. Vamos lá, pessoal. Exercitar o raciocínio também faz parte do processo. Podem colocar aqui o que vocês fariam nesse caso. Rogério colocou: primeiro momento é treinamento de equipe, para que todos falem a mesma linguagem. Importantíssimo. A Sandra colocou: treinar a equipe. E esse negócio de treinamento, pessoal, é algo que, assim, eu, pelo menos, falando pelos meus clientes, tá? As meninas depois podem falar a avaliação delas. Mas é algo que vocês falam muito, só que vocês não dão continuidade. Vocês, eu tô generalizando, tá? Tô pegando aí todo mundo que eu já atendi. Treinamento, capacitação é algo constante. Então, não é algo que a gente faz lá no início do ano, porque virou o ano, a gente está naquele clima, né, de vamos mudar, vamos colocar meta, nananana. Chega lá em abril, maio, que a gente está quase acabando o semestre, não tem uma reciclagem disso, né? E pós-pandemia a gente aprendeu, né? Acredito que todos tenham aprendido que as coisas estão mudando muito rápido. Então tem coisa nova vindo, tem novas ferramentas vindo, novos tipos de capacitações. Então a gente precisa estar antenado a isso também, senão a gente vai ficar para trás, tá? Então quando a gente fala em treinamento, é importante, muito bom vocês terem colocado isso, mas pensem no sentido de ser algo orgânico e constante, tá? Isso precisa acontecer de tempos em tempos. O pessoal colocou mais coisa aqui, ó. O Valdir colocou: entendendo que produtos perdidos são insumos, há a necessidade de revisão dos prazos oferecidos aos clientes. Do primeiro problema, né? É importante também fazer essa revisão de como que tá aí, talvez uma ficha técnica ajudasse também, né, Valdir? Seria mais ou menos nesse sentido e também é super importante. A Sandra colocou: produtos mais serviços, pré-venda, venda e pós-venda. Isso mesmo. Tem que ter o pré, tem que ter o pós, não é só a venda em si. Cibele: proposta de porcentagem ao fechar novos negócios. A gente já começa a falar um pouquinho de estabelecimento de pequenas metas, né, que dá um engajamento também, e é importante para todo mundo caminhar para o mesmo norte, né, todo mundo ter o mesmo objetivo. A Mari colocou: fazer o passo a passo da venda e construir um treinamento. Fluxograma, passo a passo da venda. Eu falo para a maioria dos meus empresários, essa ferramenta é simples, não é uma ferramenta super, né, elaborada, mas isso dá uma visão para vocês das coisas que é sensacional. Eu amo fluxograma. Eu também, Pri. É xodó. É xodó. É algo simples de se fazer e que dá uma visão para vocês assertiva dos detalhes que vocês têm em cada processo. Aqui a gente está falando de venda, mas dá para fazer em relação a outros processos operacionais também. Padronização de atendimento de vendas, eu gosto muito disso também. A Jenny colocou: anotaria a forma que a proprietária faz a abordagem e utilizaria como processo de equipe. Sim, pegar esse exemplo, né, do que está dando certo e começar a colocar aí na cultura da empresa. Essencial. O Alan Carlos colocou: é meu caso. Somente eu e minha esposa na loja, ela na administração e eu nas negociações. Acaba ficando sobrecarregado. Porém, uma dificuldade em aumentar a equipe hoje. Alan, vocês não estão sozinhos, tá? Eu posso dizer que de 25 empresas que cada uma de nós atende, no meu caso, eu coloco aí que 90% de vocês me colocam esse problema de contratação mesmo, né? De gestão de pessoas. Então, o que a gente precisa estar pensando nesse caso é: estamos sobrecarregados, queremos ampliar ou tá ok? Porque depende do que vocês querem para a empresa de vocês também. Se a gente quer evoluir, a gente está buscando essa evolução, a gente precisa começar aí um processo de como que eu vou contratar certo, tá?
Certo que eu digo no sentido que ferramentas que eu vou usar para na hora ali de fazer uma entrevista, às vezes uma dinâmica, né, de contratação, eu diminuir a minha taxa de erro de contratação. Existem ferramentas para isso, tá? A gente pode errar? Pode, somos humanos, tá? Não somos alienígenas, não somos nenhum outro tipo de espécie, então pode ocorrer erros. Mas essas ferramentas que muitas das vezes a gente traz para vocês nas reuniões individuais, né, conforme vocês vão trazendo as problemáticas para a gente, é justamente para ajudar vocês nesse sentido, saberem que existem formas de vocês elaborarem o processo ou reelaborarem o processo, e isso diminuir a taxa de erro que vocês estão tendo nesse tipo de processo, tá? Então, vocês precisam pensar aí, partir do princípio de para onde eu quero ir com a minha empresa, para que a partir daí vocês comecem essa reformulação, tá? Exatamente, e como tudo está ligado, né, Pri? Isso que você está falando tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando no começo, que é uma meta, que é um indicador, né? Então, tudo isso converge. Exatamente, certo? Royal Star, treinamento técnicos e motivacionais são de extrema importância, sim, as capacitações, né, que a gente comentou. A constância ganha do talento, totalmente. Totalmente, sou super de acordo com isso. Quanto mais você se capacita, você aprende, você coloca em prática e você exercita aquilo, mais você vai melhorando e você vai ficar à frente de quem acha que já sabe e não faz nada para melhorar e se atualizar, tá? Isso é uma verdade, com certeza. Muito bem, mais alguém tem alguma ideia, algum comentário, alguma contribuição a fazer aqui na nossa reunião? Alguma dúvida em relação aos conteúdos, pessoal? Prototipagem, produtividade, indicadores, ficou alguma coisa que vocês queiram perguntar agora para a gente? Pode abrir o microfone, falar. Isso. Se surgir dúvidas depois, não tem problema. Vocês vão mandando para a gente, seja nos grupos, seja no individual, tá? E até nas reuniões individuais, podem trazer essas questões para a gente discutir. Certo? Meninas, querem falar alguma coisa? Não, acho que a gente pode encerrar. Jenny, tudo ok? Tudo ok. Muito bem, gente. Então, primeiramente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Quem quiser essa apresentação, a tabela que a Mari falou de custos variáveis, custos fixos, a gente também tem em Excel para disponibilizar para vocês. Quem quiser também pede para a gente, tá? Então, só os lembretes. Semana que vem, a gente vai mandar o convite amanhã para vocês. Workshop de finanças, tá? Vai ser segunda, terça e quarta, se eu não me engano, ou terça, quarta e quinta? Segunda, terça e quarta, né? Segunda, terça e quarta à noite online, tá? Com o nosso consultor Sandro do escritório. E na nossa próxima reunião individual, vamos já pegar os dados de produtividade de vocês. Então, tenham ele em mãos. Quais são? Faturamento bruto, custos variáveis e número de pessoas ocupadas da empresa em relação a março. Ok? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a gente. Muito obrigada novamente, foi muito produtivo. Obrigada para vocês que participaram hoje. E é isso, pessoal. Vamos seguir, que a gente ainda tem mais encontros para essa jornada aí e a gente ajudar vocês. Exatamente. Nos vemos no individual agora. Uma boa noite. Boa noite, Vamos gente. mandar o banco de protótipo nos grupos, tá bom? Alguém aqui pediu. Valdir, a gente vai mandar nos grupos para vocês o link. Obrigada pelo tempo. Obrigada, Si. Beijo, boa noite, pessoal. Boa semana.